Mais uma conversa sobre aves e desta vez vamos falar sobre a andorinha do mar comum, cujo nome comum costuma gerar se calhar mais confusão do que propriamente o nome científico. Normalmente na maior parte das espécies são o nome científico a provocar alguma confusão. Eu acho que desta vez o nome comum será mais propenso à confusão. E para isso temos aqui então o Gonçalo Elias, que nos vai começar precisamente por explicar, afinal, qual é o nome comum apropriado para esta espécie. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé, cá estamos. Pois, é uma boa questão. A terminologia, portanto, os nomes comuns em Portugal, mais numas espécies do que noutras, mas os nomes comuns são há muito tempo fonte de dúvidas e de confusões. E isto acontece essencialmente porque a maioria das nossas aves selvagens tem mais do que um nome, tem vários. E ao longo dos tempos foram aparecendo várias listas de nomes, mas como muitos destes nomes são regionais, depois não são facilmente adotados por toda a gente. No caso desta espécie, da Sterna hirundo, basta vermos, por exemplo, tenho aqui aberto à minha frente o catálogo sistemático e analítico do Rei Júnior, que foi publicado em 1931, e como acontece com outras aves, ele apresenta uma lista de nomes. E os nomes que ele dá para a Sterna hirundo é andorinha do mar, gaivina, gavina, churreca ou grazina. Só que depois a maioria destes nomes, como gaivina, ou churreca, ou grazina e outras variantes, são usadas para outras aves do mesmo género, como a Sterna albifrons, que agora é Sternula, ou para a Sterna sandevicensis, que agora é Talaceus. Portanto, o que acontece é, por um lado, há vários nomes populares que muitas vezes dependem das regiões. Por outro lado, a terminologia popular muitas vezes não distingue ou não distinguia entre as várias espécies do mesmo género e, portanto, atribuía nomes genéricos, mas não atribuía aos nomes específicos. E para complicar ainda mais, nos Açores, onde esta espécie também nidifica, a terminologia é diferente e esta espécie é conhecida como garajal comum. E garajal comum foi o nome que eu aprendi no continente para a Sterna sandevicensis, que agora, como eu disse, é Talaceus. Portanto, não há uma resposta clara sobre qual é o nome correto. Eu aprendi andorinha do mar comum. Andorinha do mar, obviamente, é um nome composto, isto não é andorinha nenhuma, naturalmente, mas eu penso que a andorinha do mar terá chegado cá por tradução de nomes estrangeiros. Por exemplo, em alemão, as externas todas chamam-se Seeschwalbe. Seeschwalbe significa precisamente andorinha do mar. E penso que poderá haver outros idiomas em que há nomes que terão significados parecidos. Agora, Neste caso, até o próprio nome científico aponta para o conceito de andorinha. o irundo, exatamente, o irundo, esta espécie foi descrita pelo Linneu, porque isto é uma espécie comum no Norte da Europa, foi descrita pelo Linneu com o protónimo atual, de Sterna hirundo. Aliás, eu julgo até que isto é a espécie tipo do género Sterna, o nome específico irundo, que significa andorinha, provavelmente será uma referência à cauda longa e bifurcada que esta espécie tem. E se calhar Portanto, é mesmo uma... ao voo, não é? Elas têm aquele voo muito variado, um bocado como as andorinhas, não é? Quase Sim, com sim, três ossos a bater. pode ter a ver, embora a descrição inicial do Linneu dizia Sterna hirundo, cauda forficata, portanto, cauda bifurcada, não é? E, Exato. portanto, e também aparecem aqui umas referências de outros trabalhos mais antigos que chamavam esta ave hirundo marina, portanto, é como se fosse andorinha do mar. Ou seja, estes nomes que depois nos chegam por tradução, às vezes já têm origens bastante antigas, neste caso até anteriores ao Linneu, em que alguém lhe chamou Andorinha do Mar e depois este nome vai ficando e vai sendo adaptado noutros idiomas.
Se a origem desta designação é popular ou não, isso já não sabemos dizer porque são origens muito antigas. Quanto ao Sterna, o género Sterna, como acontece com muitas aves marinhas, os nomes às vezes vêm de idiomas antigos, em alguns casos dos países nórdicos. E Sterna sabe-se que vem do inglês antigo, que tinha o nome Stern ou Stern ou Starn para a gaivina preta, mas em norueguês também se diz Terna e em sueco Terna. Portanto, possivelmente a origem deste nome genérico, Sterna, terá origem nestes idiomas antigos, porque o Linneu aproveitou isso para muitas aves marinhas. Portanto, será um misto destas designações antigas com a aparente semelhança às andorinhas. Em relação ao nome comum, como eu disse, eu aprendi a andorinha do mar comum, também aprendi gaivina comum, nos Açores é garajal comum. Por volta do ano 2000 apareceu uma lista de nomes que é os nomes portugueses do Paleártico Ocidental, em que os autores optaram por atribuir unicamente o nome gaivina, sem qualquer adjetivo. O que, na minha opinião, pode dar origem a algumas confusões, porque quando há várias espécies do mesmo género a ocorrer no nosso território, nós precisamos sempre de um adjetivo. Eu sei que os autores dessa lista tentaram fugir sempre que possível ao adjetivo comum, mas há casos em que nós não podemos deixar de ter um adjetivo. Se não for comum, tem que ser outra coisa qualquer. Não podemos é só usar um nome genérico, porque o nome genérico refere-se ao género em geral e não àquela espécie. Agora, também é preciso dizer que em Portugal esta espécie não é de maneira nenhuma a mais comum deste género. Desde que a família foi reordenada e que agora temos as citérnulas e os talaceus, se calhar até é, mas não é de maneira nenhuma uma espécie tão abundante como noutros países europeus em que é mais comum deste grupo das andorinhas do mar. Não é difícil confundi-la, por exemplo, com a chilreta ou até mesmo com o garajal, digamos, E com outros, nome continental. sim, e depois ainda temos a gaivina dos paúis, ainda temos a andorinha do mar Ártica, ainda temos Mas essas outras que são mais aparecem. raras, não é assim tão frequente encontrá-las, não é? A Ártica é frequente um bocado mais ao largo, não tanto na costa. Mas sim, quer dizer, pronto, o que a distingue dessas outras que referiste, do garajal comum, garajal aqui o do continente, não dos Açores, serão as patas vermelhas e o bico vermelho. Porque o nosso garajal do continente tem o bico preto com a ponta amarela e a chilreta ou a andorinha do Maranã tem o bico amarelo. Portanto, a cor do bico e a cor das patas ajudam. Mas sim, quer dizer, são aves que têm que ser vistas razoavelmente perto para não haver confusões. Esta espécie, onde é que a viste pela primeira vez? Olha, esta foi uma observação muito curiosa, porque foi num sítio inesperado, numa ocasião inesperada. Eu estava em Lisboa, que era onde eu residia na altura, eu estava a estudar no Instituto Superior Técnico, onde nós, aliás, fomos colegas, né? É sempre bom lembrar, embora na altura ainda não partilhávamos deste interesse, e isto foi em maio de 1989, era no dia 7 de maio, era um domingo, e embora eu muitas vezes ao fim de semana fosse para fora para ver aves ou assim, neste fim de semana não tinha ido a lado nenhum, e então nesse domingo resolvi meter-me no metro e fui até à Baixa, e depois fui até ali ao Terreiro do Paço, onde saem os barcos para Cacilhas, para ver o que é que por lá andava, porque eu às vezes também andava assim de máquina em punho, ia tentando fazer umas fotografias às gaivotas e a ver o que é que aparecia, e como na cidade às vezes as aves se deixam aproximar, dá para fazer umas fotografias giras. Então eu fui até ali ao Terreiro do Paço e vou-me encostar ali àquela balaustrada que tem perto da saída dos barcos, e quando vejo, andam lá assim uns guinchos, etc., e estava lá uma andorinha do mar comum em plumagem nupcial a pescar mesmo ali ao pé do Terreiro do Paço, ali mesmo encostado ao sítio onde se entra para os barcos. E eu achei piada, porque não estava minimamente à espera de encontrar ali a espécie. Claro que era uma ave em passagem, elas não nidificam ali, mas início de maio é uma altura de migração, da migração primaveril ou migração pré-nupcial, e portanto a ave estava em plumagem nupcial, já com o barrete preto, o bico vermelho, patas vermelhas, andava mesmo ali ao pé de onde as pessoas passavam, e portanto deu para ver muitíssimo bem. Eu não estava minimamente à espera de ver aquela ave ali.
Portanto, foi assim uma observação bastante gratificante. E digamos, para ser observável em Portugal, é um bicho de costa, essencialmente, não é verdade? Mas conseguimos vê-la na costa de norte a sul do país? Sim, elas aparecem essencialmente na costa, em migração. Portanto, vêm da África e vão, sobretudo, para o norte da Europa. É uma ave costeira que aparece em praias, em estuários, ocasionalmente em salinas. Portanto, são assim os habitats mais tradicionais, mas ocasionalmente podem passar, podem aparecer no interior. Eu acho que essas que aparecem no interior são aves em migração que vão migrar para o interior do país, o que não é totalmente surpreendente, porque isto é uma ave, apesar de tudo, característica em termos de nidificação, pode nidificar em zonas de água doce e, portanto, elas podem perfeitamente migrar para o interior e alimentar-se em águas interiores. E eu tive duas ocasiões em que, em que observei esta andorinha do mar em águas interiores. Uma foi em junho de 2004, no Rio Tejo, mas ali no Rio Tejo, na zona do Alto Alentejo, mais concretamente num sítio chamado Alamal, que é onde há uma praia fluvial, que fica no concelho de Gavião, e nessa ocasião estava lá uma Sternerundo pousada numas rochas que há no meio do rio. Foi assim. Isso já é dentro daquilo que é considerado o Tejo Internacional, não é? Ou Não, não? não, é mais para baixo. É mais É para mais para baixo. baixo. Foi no dia, aliás, corrijo, foi no dia 14 de maio de 2005 e não 2004. Portanto, também em meados de maio, mais uma vez, uma ave em migração, possivelmente estava a subir pelo Tejo e para descansar estava pousada ali nos rochedos, também uma ave em plumagem nupcial. Uns rochedos que há no meio do rio. Ainda não é no Tejo Internacional, é mais para baixo, embora eu julgue que há observações também no Tejo Internacional. A outra observação foi ainda mais surpreendente, foi 3 anos mais tarde, em 2008, no dia 23 de maio de 2008, na Serra da Estrela, a 1450 metros de altitude. Eu estava a dar um curso de identificação de aves para a cepeia no Parque Natural da Serra da Estrela. O tempo estava assim um bocado desfavorável, estava tudo cheio de nevoeiro lá nas zonas mais elevadas, e eu estava a dar uma volta com os participantes, parámos ao pé da barragem do Vale do Rocim, que fica ali perto das Espanhas Douradas, e então, no meio do nevoeiro, de repente vemos ali um vulto branco a voar sobre a barragem, e às tantas o vulto branco aproximou-se e vimos todos que era uma Sternerundo, que certamente estaria em migração pelo interior, meteu-se pelas montanhas, perdeu-se no nevoeiro, e quando encontrou ali aquela albufeira ficou ali a alimentar-se. Foi uma observação muitíssimo inesperada, mais uma vez em maio, portanto é um mês típico de passagem, e eu dou estes dois exemplos para mostrar que ocasionalmente elas podem aparecer no interior do país, embora não seja habitual. Portanto, o mais Eu tenho habitual é ideia, aparecer. eu por acaso tenho ideia de ter lido alguns que estas aves podem voar até aí ao cerca dos 4.000 metros, que ainda é significativo, não é? Sim, mas atenção que elas também nidificam, elas às vezes têm que atravessar 4.000 metros. 4.000 metros é preciso ver se é sobre terrenos que estão a 4.000 metros de altitude ou se é a uma altitude de Pois 4.000 não sobre. referia isso o É que é referente. diferente, porque se elas, por exemplo, elas nidificam lá para a Mongólia e para outros países da Ásia Central, e se tiverem que atravessar montanhas, elas têm que se elevar. Mas 4.000 metros acima do nível do mar é uma coisa, 4.000 metros acima do sol é outra. Portanto, convém às vezes distinguirmos quando estamos a falar de altitudes de voo. Agora, gostava de referir também o seguinte: embora isto seja essencialmente uma ave de passagem no nosso país, porque elas invernam em África, Mas sobretudo no também cá hemisfério sul, nidificam, não é? muito escassas como nidificantes. Aliás, eu tive a grata surpresa de descobrir um casal a nidificar no estuário do Sado em junho de 1992 e foi o primeiro registro em 55 anos, porque havia registros do Coverley, do Henry Coverley, que era um ornitólogo inglês que viveu muitos anos
em Portugal, na zona de Vila Nova de Gaia, mas que fez observações também noutras zonas mais a sul, nomeadamente na Comporta, estuário do Sado, e ele descobriu a Sternerundo a nidificar na Comporta. Até escreveu uma nota na revista Ibis nessa altura. Esses registros foram de 1937. Aliás, ele até, pelas notas dele, ele diz que registou em várias ocasiões, mas não tenho as datas todas. Sei que em 1937 nidificou, e ele dizia na altura que, embora ele tivesse obtido vários registros de nidificação, que ele temia que houvesse demasiada perseguição e que isso impedisse as aves de se fixarem. E até diz que ele considera que, se por acaso fossem criadas condições, ou seja, se fosse criado um santuário apropriado, que ele acredita que essa espécie e muitas outras aumentariam em números. Mas isto foi então na década de 30. Esse santuário nunca foi criado e, portanto, não houve nenhum aumento. E no primeiro Atlas, que foi publicado em 1989, eles fazem referência a essa observação do Coverley, dizem que a zona está profundamente alterada, que, portanto, passou a ser ocupada por culturas de arroz, e que durante o Atlas a espécie não foi encontrada a nidificar. E, entretanto, em 1992, eu costumava ir ver aves ao estuário do Sado, e a uma zona que agora está fechada, mas que tem lá umas pisciculturas, que era uma zona que atraía muitos patos e corvos marinhos, etc., e que era a piscicultura das Arrábidas, que fica ali entre o Zambujal e o Pinheiro. E numa das vezes que eu lá vou, em junho de 1992, então eu encontro lá uma ilhotazinha de sapal dentro dessa piscicultura e vejo lá uma Sternerundo que me pareceu, que estava lá deitada e que me pareceu estar a incubar. E eu achei aquilo estranhíssimo, a incubar. Não havia registros há mais de 50 anos a nidificar. Só que eu não conseguia lá chegar, porque aquilo era uma ilhota. E eu fiquei extremamente curioso. Mas isto é um grande registro, mas como é que eu sei se ela está a incubar ou se está simplesmente ali a descansar? O bicho não se mexia, estava a vê-lo para aí, sei lá, a 20 ou 30 metros. Só que, entretanto, havia um amigo meu que, na altura, ele também se interessou durante algum tempo pela observação, portanto, ele ocasionalmente fazia saídas comigo, e ele tinha 2 caiaques. E eu falei com ele e disse assim: Nuno, olha lá, epá, fiz aqui uma observação assim neste sítio, pá, eu só consigo confirmar aquilo de lá de caiaque, tu não queres ir comigo lá de caiaque, vamos lá espreitar aquilo? E ele disse que sim, e então lá vou eu ter com o meu amigo Nuno, pegámos nos caiaques, metemos no carro, fomos até lá ao estuário do Sado, metemos os caiaques lá dentro dessa zona onde estava a ave, e quando chegámos lá encontramos um ninho com ovos. E isto foi assim a grande surpresa que eu tive. Foi uma das maiores descobertas ornitológicas que eu fiz nessa altura. Fiquei muito contente, falei com as pessoas do SEMPA, que eu, entretanto, quando eu vi a espécie pela primeira vez em 89 ainda não conhecia, mas em 1990 já conhecia, do SEMPA, que era do Serviço de Parques, e eles disseram-me que havia outro observador, que era o Domingos Leitão, que até há pouco tempo foi diretor executivo da CEPEA, que também tinha encontrado um registro de nidificação no estuário do Tejo, na zona de... Epá, agora não me recordo, isso está escrito na nota, ou era em Alcochete ou era em Vaza Sacos, mas era numas salinas. Mas que acho que aquilo tinha falhado. Porque o ninho que eu encontrei, aquilo também falhou depois, porque aquilo deve ter sido predado por gaivotas, provavelmente, que são sempre uma das maiores ameaças a estas aves. E, portanto, houve 2 registros no mesmo ano, um no Tejo, do Domingos Leitão, e outro no Sado, feito por mim. E então eles no SEMPA sugeriram que nós fizéssemos uma nota, e então eu e o Domingos fizemos em conjunto uma nota para a revista Airo, a dar conta dessa nidificação, que, como eu disse, foi a primeira desde 1937. E, entretanto, depois disso, nos anos que se seguiram, começou a haver alguns registros no Tejo e no Sado. Portanto, de 92 a 95 houve todos os anos, e depois ainda em 97 houve pelo menos no Samoque e em Vaza Sacos, e no estuário do Sado, depois deste 92, voltou a nidificar em 93 e nidificou quase todos os anos entre 2001 e 2007 pelo menos, com um máximo de 3 casais em 2002 e 2 casais em 2006. Portanto, resumindo, desde 1992 em diante, que foi quando nós encontramos aqueles 2 ninhos, a partir daí
foi-se registando reprodução em vários anos, mas não em todos, no Tejo e no Sado, normalmente 2 casais. Eu não tenho dados mais recentes para saber se elas continuam a nidificar. Se admitirmos que sim, não havendo indicações em contrário, eu presumo que seja da mesma ordem de grandeza. No entanto, o Atlas, o terceiro Atlas, que saiu há 2 anos, também apresenta só nidificação confirmada no Sado, e o Atlas foi de 2015 a 2021, apresenta nidificação provável no Tejo. Portanto, no Tejo, em período de Atlas, aparentemente não se terá verificado a nidificação, mas houve observações. Mas também aparecem aqui umas bolinhas, mas é a nidificação possível, não é? No Algarve. As amarelas, sim, as amarelas são nidificação possível, são aves em passagem, à partida não será mais do que isso, elas também passam pelo Algarve, que eu também já as vi lá nessa altura do ano. Portanto, no período deste Atlas, deste terceiro Atlas, só houve nidificação no Sado, confirmada. Houve provável noutro sítio do Sado e no Tejo. Mas, como eu disse, a julgar pelos dados desde 1992, tem havido nidificação irregular no Tejo e no Sado. Irregular, aqui neste sentido, significa nidifica, mas não todos os anos. E os números devem ser muito reduzidos. É claro que o Atlas dá uma estimativa populacional de 10 a 20 casais, que me parece um bocado otimista, porque eu acho que em nenhum ano, que eu tenha conhecimento, em nenhum ano se confirmaram mais de 5 casais em Portugal continental. Não tenho conhecimento dos números estarem a aumentar, também não tenho conhecimento de estar a diminuir, portanto é uma espécie que nidifica esporadicamente, em geral em salinas ou em pisciculturas ou neste género de sítios. Agora, isto no continente, porque nas ilhas a situação é completamente diferente. Há uma população muito significativa na Madeira, que está estimada entre 500 e 1000 casais, e uma população ainda mais significativa nos Açores, que anda entre os 2.400 e os 3.400 casais. Portanto, nos Açores a população é realmente importante. E nos Açores, que aliás nós podemos ver no mapa deste Atlas, vendo a distribuição, tem nidificação confirmada em praticamente todas as ilhas e ilhéus da região, em tudo Aquilo quanto é está cheio. Está cheio, está completamente cheio, portanto elas são comuns e estas colónias têm, algumas têm 100, outras têm 200 ou 300 casais, portanto a dimensão das colónias variam, mas é uma espécie bastante comum nos Açores. Quando tu dizes que ela é muito comum nos como? Açores, é uma população que é, digamos, representativa ou expressiva em termos mundiais ou é mais uma questão local? Não, em termos mundiais, apesar da expressividade destes números, não chega a 1% da população mundial. Ok. Porque a população mundial é vasta, elas nidificam quer na América do Norte, quer na Europa, quer na Ásia, portanto tem uma área de distribuição muito alargada, e depois invernam nas regiões tropicais e no hemisfério sul, mas só a nível europeu, para teres uma ideia, que está no site da BirdLife, a população europeia anda entre os 440 mil e os 714 mil casais, dos quais 250 mil a 380 mil estão na Rússia. Portanto, mais de metade estão na Rússia, porque elas nidificam em água doce e a área de distribuição vai pela Sibéria fora, até ao Extremo Oriente. Portanto, a população europeia, muito à conta da Rússia, é gigantesca. A população europeia deve ter 500 mil de casais. Se Mas também considerarmos vi de só a qualquer lado Europa. que esta população açoriana, que é a população mais atlântica em termos de reprodução, é a mais atlântica das várias colónias que se conhecem de nidificação desta espécie. Sim, sim, por estar assim numas ilhas no meio do oceano, porque elas na Europa nidificam em ilhas e ilhéus costeiros, como nidificam depois também no interior. Se fores ver o mapa de distribuição, elas ocorrem no interior da Suécia e da Finlândia, por exemplo, e da Rússia, quer dizer, aí nidificam longe da costa. Como te disse, esta é uma espécie que também trata facilmente as zonas de água doce. Portanto, tanto nidificam em ambientes marinhos como em ambientes interiores. Agora, há uma curiosidade muito interessante sobre a população dos Açores, que é o seguinte, e este aspecto vem referido também no site do Birds of the World.
repara, os Açores estão no meio do Atlântico, mas a fauna dos Açores, a fauna nidificante, não estou a falar das aves divagantes, a fauna nidificante é essencialmente europeia, quer em termos de aves terrestres, quer em termos de aves aquáticas. As aves terrestres, estamos a falar de tentilhões e de melros e de alvéolas cinzentas e de bútios. As aves aquáticas, estamos a falar de diversas aves marinhas que também há na Madeira e em Cabo Verde e nas Canárias. Estamos a falar das andorinhas de mar comuns e rosadas, e estamos a falar das gaivotas, que são também as de patas amarelas. Portanto, a fauna é europeia, não é uma fauna americana. As aves americanas aparecem lá como divagantes. No entanto, há uma curiosidade muito grande, como eu ia dizendo, que é o seguinte: a população da ave, porque, portanto, elas nidificam na América do Norte, as da América do Norte vão invernar na América do Sul, e as da Europa e da Ásia vão invernar ou nas costas africanas ou depois no sul da Ásia, portanto, na Índia, no Mar Arábico, na Indonésia e na Austrália. Portanto, vão invernar, as do Novo Mundo vão invernar na América do Sul, as do Velho Mundo vão invernar em África e na Austrália. Agora, a curiosidade é que as aves que nidificam nos Açores vão invernar na América do Sul, desde o norte do Brasil até ao norte da Argentina. Portanto, não migram para a África, migram para a América. E isto é muito curioso porque eu não conheço assim de repente, pode haver, mas não me ocorre mais nenhum caso de uma espécie que nidifique do lado europeu. Enfim, não é do lado europeu, porque isto é no meio do Atlântico, mas é do lado europeu em termos faunísticos, porque, como eu estava a dizer, a fauna dos Açores é essencialmente europeia, não é americana. É uma espécie que nidifica do lado europeu, mas inverna do lado americano, nas costas da América do Sul. Portanto, é um caso muito curioso neste aspecto, porque se não é o único, deve andar lá perto. Também temos casos ao contrário, temos o chasco cinzento que nidifica no Canadá e vai invernar à África, não inverna na América do Sul. Portanto, são assim casos de rotas migratórias bastante curiosas que, que seguem percursos aparentemente diferentes, mas realmente é curioso pensar que elas vão dos Açores invernar na América do Sul, não é? É engraçado, realmente. Esta espécie, para ser observada, se calhar à altura da migração pós-nupcial, é capaz de ser a melhor época para ver a espécie, não? Em Portugal Isto, continental, sim. Passam muitas ao longo da costa, também na migração pré-nupcial. Se as condições meteorológicas forem favoráveis, agora em abril, maio e depois em agosto, setembro, outubro, a observação de aves marinhas ao longo da costa, em certos dias podem passar centenas delas. Portanto, e já vem os juvenis juntamente com os pais, não é? bem, e os pais nessa altura já nem estão em plumagem nupcial, mas sim, nas épocas de passagem, ao longo da costa, em sítios como o Cabo Carvoeiro, o Cabo Raso, o Cabo São Vicente, etc., em certos dias é possível ver passar muitas, que são aves que vêm da África e vão ao caminho do norte da Europa. Gonçalo, vamos terminar esta conversa por aqui. Agradeço a todos os que nos ouviram e ao Gonçalo também por partilhar connosco o seu conhecimento sobre as espécies das aves e despedimos até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Voltaremos em breve.